Então, aqui a gente vai estar fazendo umas perguntas para elas a respeito da maternidade, o desafio, né? O desafio da maternidade, que muitas de nós já passamos, né? Eu já passei, né? E muitas ainda vão passar aqui, né? Então, esse desafio da maternidade, às vezes, nos deixa, né, apreensiva, e a gente fica, né? A gente fica, nossa, Senhor, né? A gente acha que a gente não vai ter capacidade, a gente pensa mil coisas, a gente pensa que, não, eu não vou conseguir. Mas nós fomos criadas pelo nosso Deus para darmos conta, né? Nós fomos criadas pelo nosso Deus para darmos conta. Seja mãe de primeira viagem, seja mãe de filho adolescente, seja mãe de filhos adultos, que é o meu caso, né? Nós temos capacidade, o Senhor nos capacita. É Ele que nos capacita. Ele que nos criou. E Ele sabe que nós temos, né? Com a força dele, junto com o Espírito Santo dentro de nós, nós conseguimos. Amém? Então, vou começar aqui, né? A primeira pergunta, né? E outra coisa, amadas, nós vamos ter aqui, ó, o seguinte. Você também vai poder fazer uma pergunta aí para as nossas convidadas, né? Alguma dúvida que você tenha, vai ser colocado aqui um QR Code aqui. Você vai lá, durante aí, vai fazendo, vai formulando a tua pergunta e pode perguntar, que daí elas vão, dentro do possível, né? De surpresa, sim. Elas vão ter que formular, mas vai dar tudo certo. Elas vão responder, tenho certeza. Amém? Então, vamos lá. Raquel, a primeira. Ô, glória! Aqui temos uma pergunta, né? A respeito de quando, né, depois que, claro, a primeira coisa que veio lá foi quando recebeu a notícia que estava grávida. Tudo bem, né? Passou as apreensões, foi para o hospital, ganhou o bebê. Como foi esse retorno após o nascimento do bebê? Quando tu chega em casa, assim, meu Deus, e agora? O que eu faço com esse bebê? Porque eu, assim, muito tempo sem ver um bebezinho tão pequenininho, sabe? Nunca tinha cuidado de um bebezinho pequenininho, assim. E a minha mãe fazia tempo que tinha tido eu, então também não lembrava mais muito como cuidar de um bebezinho pequenininho. Ai, coitadinho, ele sofreu. Mas, no final das contas, deu tudo certo. Se eu tivesse minha mãe perto, porque ela mora em outra cidade, com certeza teria sido mais fácil, porque ela veio, ficou uns dias e foi embora. E daí eu fiquei ali com o bebezinho. O Renato voltou a trabalhar uma semana depois, e eu ali com aquele bebezinho. E, né, agora ele sobreviveu, mas agora está com o cabelo cortadinho assim. Coitadinho, mas ele sobreviveu. Com certeza, se minha mãe estivesse perto, teria sido mais fácil também. Mas, foi assim. É tão importante, né, a gente ter as mamães perto, né? A mãe, ela sempre é um grande auxílio para as mães de primeira viagem. Eu sei porque eu tive a minha também, né, e foi muito importante, sempre é importante. Então, a mamãe aí, né, que tem a sua filha grávida, né, pensa nisso, né, mamãe? Ajuda a filhinha, porque um dia a gente já foi ajudada, né? Tem mais uma aqui, então. Como é que foi a amamentação? Né? Não sei se tu ainda está amamentando ele. Sim, tá, né? Ele ainda mama. E isso, assim, é bom, porque para a saúde dele, para a minha saúde também, né? Todo mundo diz que é bom para amamentar. Mas acaba que ele é muito apegado a mim, que nem agora ele está com o pai dele, mas eu sei que daqui a pouquinho eu vou ter que ir embora, porque ele só mama, só dorme se ele mamar. Daí, então, eu preciso estar junto e ele daí depende muito de mim, sabe? É bom a amamentação para a saúde, mas, assim, é aquela dependência o dia inteiro, né? É isso, né? E até uma questão, né? Eu não sei quem passou por isso, mas quando a gente tem a notícia que precisa deixar de amamentar e dar fórmula, às vezes é um choque para a mãe, né? Porque a gente acha que a única forma de tu alimentar o teu filho é com o teu seio ali, né? Com o alimento que o Senhor já proveu. Mas a gente entende, né? Trabalhando na pediatria, que, como secretária de uma pediatra, né? Que o importante é a criança estar bem. A criança estar alimentada, a criança estar saudável, independente da forma. Porque, às vezes, acaba vindo uma cobrança tão grande na mulher, né?
tem que permanecer dando peito, insiste mais, faz isso. E daí a mulher vai ficando estressada, né? Preocupada, se achando não mãe o suficiente. As meninas tiveram essa experiência, né, de ter que deixar de amamentar o peito e dar fórmula, e a gente vê que acaba sendo um conflito às vezes. Mas tá tudo bem, o Senhor cuida de todos os detalhes sempre, né? E o importante é os nossos filhos bem. Exatamente, né? Em tudo, eu tenho certeza, como mães cristãs que somos, né? Tudo a gente coloca diante de Deus, né? Tenho certeza que em tudo vocês colocaram, pediram, oraram, né? E o Senhor sempre providenciou, né? Ou alguém para ajudar, ou alguém para te auxiliar em alguma dúvida a respeito da amamentação, né? E então agora, né? Nós temos mais uma pergunta. Não é mais uma. É para a Duda agora, né? A Maria Eduarda, que foi mamãe de um bebê prematuro, né? Isso também, né, traz muita pressão. Além de ser difícil, né, já tem todas as dúvidas que as mamães têm, né? Aí o bebê prematuro nasce antes. Nossa, né? A gente fica, eu acho que triplica, né, as dúvidas, triplica as preocupações, né? Então, Duda, como foi administrar o teu psicológico com o nascimento de um bebê prematuro? Paz do Senhor, amém. Gurias, então, quando eu soube a pergunta, eu fiquei pensando assim, nossa, o que eu vou dizer? Porque foi tão longo o tempo que eu fiquei, assim, que eu passei, né? Mas foi assim, eu vou explicar para quem não me conhece, brevemente, que eu tive pré-eclâmpsia, não chegou perto de ser eclâmpsia, foi pouca, mas foi, né? Eu tive que ser internada 1 mês antes da Manu nascer, e a Manu nasceu porque meu útero não estava sendo mais nutritivo para ela, né? E aí tivemos que fazer um parto de cesárea de emergência. E ela tinha 7 meses, ela tinha 1,345 kg. E aí ela nasceu, e quando ela foi para nascer ali, eu estava esperando para cesárea, o meu marido veio ainda, ofereceu assim, tu quer tirar foto do teu parto? E eu disse, sim, eu quero. E aí a gente chamou lá no hospital, tinha lá os fotógrafos. E o fotógrafo disse assim, moça, assim, eu não te aconselho a tirar foto, porque o teu bebê é prematuro, ele pode nascer com algum problema. E daí eu olhei para ele assim, eu olhei para ele, eu nem respondi, eu olhei para meu marido e disse assim, a Manu é saudável, eu quero as fotos, amém, em nome de Jesus, amém, ela vai nascer saudável. E as fotos são lindas, gurias. Ela nasceu saudável, só que ela teve que ficar internada na UTI neonatal, né, por 26 dias. Foi punk, assim, gurias. Eu fiquei lá em Novo Hamburgo, sozinha. Na verdade, eu fiquei com a minha irmã adolescente, né? Mas só que adolescente, né, gente? Vive no mundinho deles, assim. Aí, às vezes, o que foi a minha salvação, o pessoal de Novo Hamburgo, glória a Deus pela vida deles. Todos os dias alguém ia lá e orava comigo e me dava palavras de conforto. E também ouvi muito louvor, fiz muita oração e pedi muita força de Deus, porque esses momentos, assim, por mais que a gente é cristã, são momentos que a gente se sente fraca. Mas a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, foi nesse momento que eu me senti mais perto de Deus. Amém. É isso, né? Isso que nos fortalece, né? A presença de Deus nunca nos abandona, né? Nasce a mãe, né? A mãe já nasce aquela leoa, né? Já nasce a leoa. Né? Todo mundo aqui que foi mãe sabe que nasceu o bebê, nasce a mãe, né? E aí, num momento desse, né, um bebê prematuro, que daí vem mais dúvidas, mais preocupações, mas a mãe cristã, a mãe que crê no Senhor, a mãe que tem Jesus no coração, que aceitou Ele, que sabe que nele que a gente tem que descansar, né? Eu acredito que o psicológico foi tratado dessa forma, né? Com oração, com pessoas indo orar, né? As pessoas lá de Novo Hamburgo, né? Que Deus abençoe a vida deles, que, né, tiveram ali contigo também. E pessoal aqui orando também, né? Estava todo mundo aqui na igreja orando, né? A gente orava, a família orava, a igreja orava, né? E o Senhor cuidando de tudo. Amém? Qual foi, Duda, teu maior medo em relação
a maternidade? Na verdade, até hoje eu conversava com a Andri sobre a maternidade e, na verdade, eu não tive um medo, mas como eu tive que ficar indo na UTI todos os dias e lá, para quem não conhece, onde eu fiquei na igreja de Novo Hamburgo, a Lagoinha de Novo Hamburgo, tem escadas, né? Tem 2 lances de escadas. Então, eu saí do hospital e tive que ir direto para lá, com cesárea, subir escada, descer escada todos os dias, caminhar, enfim, né? Quem foi mãe de prematuro sabe como é que é, né? Mesmo o parto normal, é difícil. E eu não tive um medo com questão da maternidade. Eu era muito segura quanto a isso. Eu sentia que eu era a mãe número 1. Eu me sentia muito mãe. Mas eu tinha muita dor, então o puerpério foi muito difícil para mim. Acredito que até pelo fato de ter ficado lá em Novo Hamburgo sozinha e tal, né? E, então, assim, o medo em questão na maternidade, eu posso falar que foi a amamentação. Que no último dia que a Manu ficou internada, toda a internação dela, eu ia lá e eu tirava leite, né? Eu alinhava para ela e ela era alimentada pela sonda, né? E um dia antes dela assim, ganhar alta, eu comecei a amamentar ela. E eu tinha muito leite, gurias, assim, muito mesmo. Eu tinha um silicone natural, né? Eu me sentia. Só que aí, no último dia, quando ela ganhou alta, né? A médica, a pediatra dela, falou que eu tinha que dar fórmula para ela. E aí eu fiquei olhando para ela assim, ué, como assim? Eu amamentei ela, né? Não pelo meu seio, mas amamentei ela esse mês todo, como é que... E daí ela disse assim, porque a gente não sabe quanto leite tu tem. E aquilo me fez ter medo de se eu ia conseguir alimentar ela, porque a doutora disse que se ela emagrecesse, ela ia ter que voltar para a UTI. E aí eu comecei, meu Deus, eu fui para casa com aquilo e o meu leite secou. Então eu acredito que isso, a questão da amamentação, foi o que mais gerou medo no meu coração. Mas ainda assim, né, Deus sempre manda pessoas certas para falar contigo. Então, pessoas incentivadoras, minha mãe e meu marido, sempre disseram que eu ia poder, que o meu leite era um leite forte, que não existe leite fraco, né, gente? E aí, mas mesmo assim, né, a indicação pediátrica era dar fórmula junto. Então, eu dei fórmula e amamentei até os 6 meses dela. Glória a Deus, né? Isso aí. É impressionante, né? Mas a gente vê a tão pouca idade delas, né? Mas o que gera numa mulher, né? Esse privilégio que Deus nos deu de gerar vida, né? E quando a gente gera vida e quando nasce, a gente fica, né? Essas mulheres de fibra, fortes, né? Que superam subir uma escada, que superam, né, o medo de não poder amamentar, mas o Senhor está ali, fortalecendo. Tenho certeza que é o Espírito Santo, né, que estava ali direcionando, mandando, enviando pessoas e dando força para elas. Então, agora, né, Andriele, é você. Como foi, Andri, lidar com o choro do bebê? Tu já conseguiu, assim, logo no início, identificar qual era o motivo do choro? Porque tem um choro mais longo, tem um choro mais curto, né? Tem que saber, né? Qual que é o choro da fome, qual que é o choro, né, de estar incomodado quando faz xixi, cocô, essas coisas, né? Então, como é que tu fez? Como é que tu descobriu? Como é que foi? Oi, gente. Bom, o choro para mim no início foi uma luta, porque eu me desesperava. Eu chorava junto. A gente desespera. Aí eu me lembro uma vez eu estava na casa da mãe tentando nanar ela chorando muito, e aí estava tocando no fundo Bondade de Deus. Eu falava, Deus, por favor, me ajuda a acalmar minha filha, me dá uma luz. E aí a mãe veio e me abraçou, e como é importante, tu falou, né, da mãe, que eu estava com ela ali desesperada, eu me desesperando mais ainda, e a mãe veio e me abraçou e começou a orar e cantar, e aí foi assim, foi um momento bem marcante, assim, que daí acalmou e eu comecei, sabe, a relaxar mais quando ela chorava, não me desesperar. E hoje eu já consigo, sim, identificar esse choro é de fome, esse choro é de manha. A gente consegue, porque eu acho lindo, assim, porque Deus vai nos dando uma capacidade que eu nunca imaginava que eu teria. Eu via antes outras mães, via a Rosana com a Antônia, e pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser uma mãe.
assim, cuidadosa. E Deus vai nos dando força, vai nos dando coragem. É lindo. Então, a gente já consegue ter temperatura corporal quando está acima, a gente já consegue sentir. A gente identifica, né? Tudo. É lindo. Como eu disse, né? O Senhor, Ele é Deus, né? É Deus. Quem explica? Ninguém, né? Irmãs, alguém aí fez alguma pergunta específica? Temos aqui? 2 perguntas já, Inês. Vamos lá, então. Vamos para as perguntinhas. Uma irmã perguntou: não sou mãe ainda e às vezes me pego pensando em alguns medos. Qual foi o maior medo ou receio que vocês tiveram ao descobrir a gravidez? Tipo, logo que teve a notícia, como foi? Teve medos? Quais? Aí cada uma pode falar aí um pouquinho do seu. Como foi a sua experiência da descoberta? Tá, eu vou falar então. As gurias estão fugindo aqui. Sim, gurias. Quando eu descobri, foi assim. Eu e o Isa tava pensando em comprar uma coisa, uma TV. A gente nunca teve uma TV zona grande assim. E aí, quando ficou os 2 pontinhos, assim, eu fiquei olhando e disse: eu não vou mais ter minha TV. Chegou tua TV portátil. Terei fraldas Mas agora. eu tive a TV. Mas um dos maiores medos foi realmente a questão financeira, né? Não ter... Eu pensava assim, meu Deus, eu vou ter que comprar roupa, eu vou ter que comprar isso, aquilo. E aí eu ficava pensando, meu Deus, aonde que eu começo? O que eu compro primeiro? O que eu faço? Então, esse foi um dos maiores medos. Pode falar mais algumas das 2? Eu não tinha tanto medo, assim, porque eu queria ter um bebê. Mas o meu marido, o Renato, ele tinha muito medo. E eu nem sabia os motivos do medo dele. Depois que a gente deu positivo e foi no hospital, então, para começar os exames, aí eu fiquei sabendo os motivos do medo dele, assim, que eu não posso contar porque, né, é assunto dele. Mas eram motivos bem relevantes, assim, que eu nem sabia. A gente estava casado há tempão e eu não sabia os medos dele, sabe? Mas a hora que ele descobriu que aqueles medos eram bobos, que Jesus, né, já tinha levado todo o mal, assim, ele disse, nossa, agora eu não vou mais ter medo de nada, porque se eu posso ter um filho e eu vou conseguir cuidar, então qualquer outra coisa não precisa mais ter medo. E daí agora, quando ele vai ter um medinho, eu falo, tu não falou que não ia ter mais medo? Agora não é para ter mais medo. Mulher auxiliadora. O meu, eu a princípio não podia ter filhos, então quando eu vi os 2 pontinhos foi uma surpresa. E aí veio o medo, assim, tipo, será que vai até o final? Será que eu vou ter saúde suficiente para segurar essa criança? E veio esses medos. A Rosana estava junto e eu me lembro que eu falava, não pode ser. E aí, e Deus vai tratando a gente durante toda a gestação. Ele vinha com provisão. Passei por situação também de pressão alta, diabetes gestacional, muitos sustos, mas graças a Deus, Deus sempre estava comigo. E estamos aí hoje. A Maria Luísa é minha filhadinha, né, gente? Por isso que eu estava junto. E isso a gente falou para a Andriele logo que ele teve a descoberta da gestação. A gente entendia que o milagre era a gravidez. Mas, na verdade, o milagre foi todo o processo, né? A gente falou que foi 9 meses de milagres. Porque vinha uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, a gente orava junto, a Andriele ia para o Senhor, acalmava. E depois a gente via que estava Deus sempre no controle de todas as coisas. É maravilhoso. E agora outra perguntinha, então. Como conciliar? Essa é forte, gente, se prepara. Como conciliar igreja, casa, esposo e filhos? Que dica vocês dariam para as mães? Como conciliar tudo? Olha, quem descobrir como conciliar, me conta. Eu acho até depois eu fiquei pensando assim, nossa, vamos fazer perguntas sobre maternidade para nós, que somos mães, assim, novinhas, né, recentes. Eu até pensei assim, teria que ser alguém que... A Inês, que já está para ser vó, sabe? Alguém que já viveu, assim, tudo isso e, né, já teria as respostas. Mas talvez, então, é para quem está querendo ser mãe, ver que é possível ser mãe, né? A gente se escabela, às vezes não está maquiada, mas no final do dia
tá tudo certo. Não, eu ia dizer que a gente tem que, primeiramente, entregar o nosso tempo para Deus. O tempo não é nosso, então o mais importante é todos os dias tirar um tempo para Deus e depois o resto. E aí Deus organiza. Parece que a gente tem, sei lá, 50 horas em um dia, às vezes. E eu sei que, às vezes, não, né? Às vezes parece que a gente tem 2 horas. Às vezes tu acorda e tu pensa, hoje eu vou escovar o dente, vou pentear o cabelo. Gurias, às vezes a gente não escova o dente, tá? Vou pentear o cabelo, vou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo, né? Aí chega lá, tu olha o relógio, já é 5 horas da tarde, tu não escovou o dente, tu tá sentado, não almoçou, tá sentada com o bebê no colo, às 6 horas tu tem que ir para a igreja ou algum outro compromisso, e aí tu tem que sair correndo. Então é exatamente o que ela falou. A gente se escabela e no final de tudo dá tudo certo. No final do dia tá tudo bem, né? Eu acho que também é priorizar, né? Priorizar as coisas que são mais importantes e também parece assim que a gente falando que, né, é ruim. É bom, é maravilhoso, né, ser mãe. É difícil, mas aí depois eu também estava pensando, casar, ter filhos é difícil, mas não casar e não ter filhos também é difícil. Então eu prefiro o difícil de estar casada e ter filhos. Bom, a minha rotina ela é bem agitada. Eu trabalho fora, tenho as coisas da casa, a Malu. E por muito tempo eu falava que eu não queria servir na igreja porque eu tinha que priorizar a Malu. E eu comecei a isso a me incomodar e a gente vinha nos cultos e ministravam sobre servir. E aí comecei a entregar isso para Deus, que era uma vontade do meu coração de servir, e eu não queria colocar o meu milagre como empecilho. Então, dá vontade eu me emociono com isso. Então, é bem isso que a Raquel falou, é priorizar. Quando eu entendi que para eu ser uma boa profissional, uma boa esposa, uma boa mãe, eu preciso estar cheia do Espírito Santo, eu preciso estar cheia da presença dele para transbordar na vida do meu esposo, na vida da Malu. E eu tenho vivido isso. Agora eu estou ativa no Shine, na recepção, consolidação, trabalhando, secretaria do GC. E dá tempo para tudo. Dá tempo para tudo. E é bem essa questão de priorizar mesmo, porque não é sobre ser a mãe perfeita, mas é sobre ser aperfeiçoada em Cristo todos os dias. Amém, glória a Deus. E é só com o nosso momento de devocional, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio assim bem engajado. O Luiz me ajuda muito, ele pega junto. A mãe, então, eu não tenho nem... que a mãe é meu braço direito, perna, cabeça, é tudo, porque... né, eu trabalho, ela fica com a mãe, a Rô e o Mano também me ajudam muito, então é bem importante. A rede de apoio também é muito importante para que a mãezinha consiga voltar à sua vida social. Então é isso, né? Olha só, a rede de apoio, né? Quem quer ser mãe aí, que está pensando, ó, já começa a pensar na rede de apoio, já começa a enumerar lá, ó. Quando eu tiver neném, vai ser assim, assim, tu vai lá em casa me ajudar, já começa a sacudir o povo, né? Oi, Inês. Oi. E, às vezes, tem exemplos aqui na igreja de mães que não têm rede de apoio familiar, né? Mas é para isso que serve a igreja, para isso que serve o GCs. Verdade. Né? No GC, tu vai ter essa oportunidade de conhecer as pessoas mais profundamente, e a tua rede de apoio pode ser a tua líder, pode ser a tua amiga do GC. Então, é muito importante, gente, vão no GC. É isso aí. Isso aí, boa. Não, eu digo porque a minha líder também é minha rede de apoio, né? Alguém quer fazer mais alguma perguntinha, irmãs? Aproveitem, QR Code aqui na tela. Faça a sua pergunta. Daqui a pouco a sua dúvida pode ser a dúvida de alguma irmã aí que está envergonhada também, né? Eu descobri que ela era alérgica à proteína do leite de vaca. E o que eu mais queria era amamentar ela e eu não podia. Porque a doutora achava que o problema era comigo. Mas eu fazia as dietas, tudo certinho como deveria. Descobri que era o Pregomin, então mudamos para o Neocate. Mesmo assim, tive que deixar de dar amamentação para ela e ficar só com isso.
Fiquei até um bom tempo, mas sempre pedindo para Deus, né, que curasse a minha filha. E hoje, graças a Deus, maravilhoso Pai, curou minha filha e hoje ela não tem mais Glória a Deus. alergia. Aleluia. Também, né, eu tive diabetes gestacional, tive perigo de ter pré-eclâmpsia, até porque eu tinha pressão alta. Então, teve vários riscos, né? Então, mas para honra e glória do Senhor, a minha filha está curada. Agora ela come tudo que tiver leite. É. Então, né? Muito legal, né? Muito interessante. As gurias, né? Porque nós, né? Como a Raquel falou, né? Esse é o primeiro, né? Talk Shine que a gente está fazendo, né? A gente podia estar aqui com uma mãe de um adolescente, uma mãe de filho adulto, uma mãe de um filho né, maiorzinho, mas quis o Senhor que fosse as mães de primeira viagem hoje, né? Não que o Senhor não se importe com essas mães de filhos maiores, de adolescentes. O Senhor se importa com todas nós, mães ou não mães, né? Aquelas que ainda vão ser, aquelas que são, né? E uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para as mães, para nós mulheres, né? Que para a gente estar ministrando também uma palavra do Senhor ao nosso coração, é aquela palavra que diz lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Né? Nós, mulheres, somos ansiosas por natureza, né? Mas nós, mulheres cristãs, lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, as mães hoje, né, de filhos maiores, de filhos adolescentes, de filhos adultos, não se sintam excluídas. Não se sintam excluídas. Não foi essa a intenção nossa, né? A intenção nossa era fazer algum bate-papo, né, bem legal aqui. Foi bem legal, né? As meninas estavam, né, apreensivas, mas deu tudo certo, viu? Não adianta, né? Onde que o Senhor está, sempre dá tudo certo. Né? E na maternidade não é diferente, né? Na nossa vida não é diferente. E aqui, né, nós temos quantas mães? Levantem as mãos aí. Mães, bastante mamães, né? E a gente, né, o nosso grupo Shine aqui, né? Nosso grupo criou um trabalho, né? A gente achou uma necessidade, né? Eu, particularmente, para mim, tem sido de muita valia, tem sido algo assim que, além de eu estar aqui, né, todas as quartas, das 2h30 às 4h30 da tarde, orando pelas minhas filhas. Né, elas são adultas, são casadas, têm suas vidas, mas eu aqui, nesse período, né, de quarta-feira à tarde, a gente fica aqui orando. Né, esse período, tem umas irmãs que estão vindo junto comigo e elas sabem. A gente já tem, né, testemunhos, a irmã Neida. Né? A irmã Neida, a irmã Eva, né? Essa semana a gente teve a Paula também aqui. E eu convido vocês, mães, para estarem aqui com a gente. Aquela que não trabalha, aquela que tem um tempo livre na quarta-feira à tarde, não precisa vir das 2h30 até as 4h30. Vem um horário que tu puder, vem orar pelo teu filho. Coloca ele na presença de Deus, porque o Senhor nos deu essa herança. Olha só, herança é algo bom, né? E os filhos são herança do Senhor. Né? Os filhos são herança que Ele nos entregou. E que nós temos que zelar por eles, orar por eles, mesmo que eles sejam adultos. Orar pela vida sentimental, emocional deles, para que o inimigo que anda ao derredor não venha, né, com suas armadilhas, tirar nossos filhos da presença de Deus. E esse mundo, né, a gente tem visto que tem acontecido com os jovens, né? Então, vem orar. Mães que oram é o nome desse trabalho. Mães que oram. Quando a mãe está de joelho, o filho está em pé. Amém? Então, não andeis ansiosas. Não andeis. O filho adolescente, que dá muito trabalho, né?
filho adolescente é impulsivo, né? Faz coisas que, né, deixam a gente triste às vezes, mas coloca na mão do Senhor. Ora por ele, busca por ele, né? Conversa com ele, né? Pratica as práticas espirituais para que o teu filho veja, né? Porque nós somos exemplo para eles. Nós somos o exemplo. Quando ele vê tu orando, quando ele vê tu de joelhos, quando ele vê tu lendo a palavra de Deus, ele vai fazer também, né? E a palavra de Deus diz que a gente tem que inculcar na mente do nosso filho a palavra de Deus. Faça isso. Não ache que é bobagem, mesmo ele sendo um bebezinho pequenininho. Vai lá ler com ele, né, uma palavra, vai inculcando na mente dele a palavra de Deus, que quando ele for grande, ele não vai se desviar. Amém? Amém? Temos mais perguntinhas. Oh, aleluia, glória a Deus. Como vocês lidaram com as diferenças no corpo durante e depois da gravidez? Ah, isso, né, acaba com a gente, né? Deixa a gente bem preocupada. Não, é que para mim sempre falavam assim, o corpo volta, mas não volta. Ele não volta a ser a mesma coisa e tá tudo, ao meu ver, né? Tá tudo bem, porque antes a gente não tinha um bebezinho, teve uma vida aqui dentro, então o corpo não volta a ser mais o mesmo e a gente tem que aprender a amar então aquele corpo que agora está diferente. Eu sou feliz com o corpo agora que eu tenho, com as marcas, porque são as marcas do milagre que Deus gerou em mim. Então, ter ela nos meus braços hoje é muito mais importante do que um corpo sem marcas. Eu faço das palavras delas as minhas. Não, Ô, brincadeira. glória, aleluia! Objetiva. Mas é isso, gurias. O corpo da gente vai mudar, não vai ficar igual, né? Não vai. Ah, ele, no caso, ele volta, a barriga volta. Volta, se tu fizer muita academia, talvez uma lipo, assim, não, brincadeira. Mas ele volta, mas algumas marcas ficam, sabe, gurias? As estrias, talvez. E às vezes a gente, né, eu por muito tempo, depois que é que a pré-eclâmpsia ela incha, né? Então eu fiquei muito inchada e para mim voltar, eu juro para vocês, eu andava, as pessoas passavam a mão na minha barriga e ela estava vazia. Não tinha bebê dentro, mas eu inchei tanto que ela levou muito tempo para voltar. Um mês e pouco, eu estava com barriga de grávida. E aí, claro, só me via o pessoal de Novo Hamburgo, mas as irmãs fizeram um carinho na minha barriga, eu fiquei, amém, irmã, amém. Duda, tá ótimo. A Antônia tem 12 anos, as pessoas acham que eu tô grávida. Tá tudo bem. Gente, mais uma perguntinha. Vocês já oravam antes de gerar seus filhos? Ó, já estou profetizando filhos. Eu me lembro uma vez, eu sempre dou o exemplo da Rosana, porque a gente está sempre juntas, né? E uma vez eu tinha comprado um pijaminha de um bebezinho, porque eu queria ter filhos já, e não tinha tirado a etiqueta, e aí já tinha vindo exames, aqueles do xixi, né, negativo, já tinha causado várias tristezas. E aí a Rosana, uma vez, arrumando meu roupeiro, falou assim, vamos cortar a etiqueta desse pijaminha como ato profético, porque o que a gente deixa com a etiqueta a gente não usa. E eu, tá, né, vamos cortar. E ali passou um mês e todo aquele processo de testes negativos e ovários policísticos, e tu vai demorar um ano para engravidar. E nessa, a gente começou a orar em família e veio meu positivo, em menos de um mês. Então, a gente já orava, assim, que nem achei bonito que alguém falou essa semana, que o Mães que Oram não é só para as mães que já têm filhos, né? Mas para quem quer ser mãe também, orar como ato profético, né? Orar pelos futuros filhos, isso é muito importante. Eu já orava. Aí, ó, quem quer ser mãe, vem para o Mães que Oram. Em nome de Jesus, eu boto a... Olha aí, ó, né? Inês, bota a mão, Eu boto gente, a mão ela na bota a mão na barriga e barriga, as mulheres engravidam. Ó, Quem quiser engravidar, vem cá. Sim, ó, eu trouxe esse livro que eu comprei quando eu descobri que eu estava grávida, que é sobre o que fazer depois que tu descobriu o positivo, e eu trouxe para dar para quem quer ser mãe. Se tem alguém aí que está querendo ser mãe... Aleluia! Aí vai ganhar um livro, hein? Coisa boa! Glória a Deus! Oi, Inês. Inês, põe a mão, põe a mão. Vem aqui, eu já pus a mão. Eu já pus, né? Glória a Deus. E agora tem que fazer, A gente né? tem que trazer a existência, né? Tem que trazer a existência, em nome de Jesus.
Nós somos mulheres de Deus. Nós somos mulheres que declaramos a palavra sobre a vida de cada uma. Em nome de Jesus, né? Aquela que não é mãe vai ser mãe, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor faz da estéril mãe de filhos. Receba, em nome de Jesus. É isso, então, né, meninas? Glória a Deus. Que a gente tem Se deixar, vira vigília, né? A gente vai... A gente tem mais um tema. Tu quer responder Eu essa vou também, responder Duda? rapidinho. Eu não orava antes de ficar grávida. Eu nunca tive esse pensamento assim. Eu sempre pensava assim, eu sou o bebê da casa. Sério, perguntei pro Isa. Eu falava assim, eu sou o bebê da casa, né, amor? Ele, tu é o bebê da casa. Mas quando eu descobri que eu ia ser mãe, eu já amei muito, assim, desde dos 2 risquinhos ali, menos pela TV, né? Mas depois eu ganhei a TV. Mas quando eu descobri que eu estava grávida, eu dizia, a minha sogra, minha mãe pediam, Duda, não dança, não te esforça. E eu dizia, não, eu vou dançar. E a Manu vai dançar comigo. E eu fui a retiros enquanto eu estava grávida e participei de coisas relacionadas à dança. E eu sempre dançava. E enquanto eu dançava, eu falava, Deus, que a Manu sinta a tua presença desde o ventre. E teve até um dia que a gente estava num retiro. E eu nem tinha muita barriga ainda. As pessoas não conseguiam nem ver que eu estava grávida. Mas eu dançava como se a Manu estivesse sentindo. Ai, chega a dar uma coisa. Mas eu não orava antes. Mas depois que eu comecei a gerar, eu orei muito para que a Manu sentisse realmente a presença de Deus desde o ventre. E não só eu. Enquanto eu estava grávida, a minha cunhada, Pietra, sentiu um direcionamento de orar a cada virada de mês pela Manu. E então, nossa, foi um momento de muito crescimento, a minha gestação e pós-gestação também. Glória a Deus. É isso, né, gente? É um papo legal, né? Dá saudade. Eu, por exemplo, né, que já estou com minhas filhas com 29, 24 anos, 25, já nem lembro mais quando foi a Júlia. De tanto tempo, né? Mas eu amava ficar grávida. Minhas 2 gestações, eu adorava, sabe? Eu adorava porque as pessoas me mimavam. E eu amo ser mimada, né? E eu acho que as minhas filhas também vão amar, né? Eu acredito, né? Estão esperando aí ser vó, talvez, não sei, elas ficam esperando, não sei o quê, né? Fica esperando, né? Mas eu creio que vai no momento certo, né? No momento certo, o Senhor vai abençoar e eu vou ser vovó também. Mãe 2 vezes, né? E as mães 2 vezes aí, né? Tem bastante mãe 2 vezes aí, né? As vovó. Então, uma lembrancinha para nossas convidadas. Palmas para elas. Essas mães maravilhosas. Essas mães, né, inspiradas pelo Espírito Santo. Muito obrigada, gurias. Deus abençoe vocês e conta com a gente aí. Amém? Glória a Deus.